Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 28, o objeto de conhecimento, polígonos. Detalhamento, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo, perpendicularismo dos lados. Muito bem, então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre polígonos e aqui atrás de mim eu tenho vários polígonos no meu cenário, né? Polígonos é formado por linhas poligonais. Então, aqui ó, eu tenho triângulos, quadrados, pentágonos. Observe que todas as figuras aqui ao meu redor, elas são formadas por polígonos. Professor, e vamos assim um conceito mais formal de polígonos? Acompanhe comigo. O que é um polígono? É uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta. Então, a gente tem que pensar o seguinte: toda vez que eu tiver polígono, ela vai ser uma figura fechada, né? Todas as linhas delas serão fechadas. Professor, e tem como a gente ter linha poligonal aberta? Tem sim. Mas para isso, para a gente entender esse conceito, a gente precisa, vamos classificar bem o polígono. Então, todo polígono é uma figura plana, fechada, né? E utilizamos apenas segmentos de reta. O que seria o segmento de retas? Apenas um pedaço de uma reta. Eu não preciso usar uma reta toda. Primeiro que não tem como, porque reta é algo que não, na matemática, que não tem nem início e nem fim. Beleza? Então, é um conjunto de infinitos pontos. Então, como a gente não pode usar uma infinidade de pontos para desenhar um polígono, nós utilizamos apenas uma parte. Então, essa parte nós chamamos de segmentos de reta. Acompanhe comigo aqui no VT. Do meu lado aqui, ó, eu tenho uma linha poligonal A, B, C, D e E, né? Essa linha poligonal, ela é uma linha poligonal aberta, pois observe que o A e o E, ele não fecha ali, ó, tá? Então, como o A e o E não está fechado, nós dizemos que essa linha aqui é uma linha poligonal aberta. Já do meu outro lado, eu tenho uma linha poligonal MNOPQ. Observe que todos os pontos eles estão se encontrando. Então, essa aqui seria uma linha poligonal fechada. Então, essa linha poligonal, ela me dá origem a um polígono, e essa daqui não. Essa aqui seria apenas uma linha sem ser classificada como polígono, beleza? É importante a gente entender uma outra coisa. Essas linhas poligonais, né, que são essas retas que formam o desenho, elas podem ser abertas e fechadas. Então, acompanhe comigo essa definição de ser aberta e fechada. Então, quando que uma linha poligonal, né, vai ser aberta e quando que essa linha poligonal vai ser fechada? Então, e aí elas já vão ter esse conceito de ser simples e não simples. Quando que elas vão ser não simples? Quando há o cruzamento entre essas linhas. Então, aqui ao meu lado, você vê no primeiro quadrado ali, ó, eu tenho uma linha poligonal aberta, porque não está totalmente fechada, há pontos onde não se ligam, né? Então, essa linha poligonal, ela é uma linha aberta não simples, porque há cruzamentos entre as linhas, e do lado dela tem a fechada. Observe que tem ali tipo um desenho de um... Sabe quando a gente é criança e desenha um peixe? Então, observe que as linhas se encontram ali em pelo menos um ponto. Então, quando isso acontece, nós dizemos que ela é uma linha poligonal fechada. Porém, ela, nesse caso, ela não vai ser uma linha poligonal simples. Por quê? Porque há encontro entre as suas linhas, tá bom? Quando que ela será uma linha poligonal simples? Quando ela não há esse encontro, não vai ter uma reta passando por cima da outra, não vai ter um ponto comum entre essas retas. Então, nós temos o caso da aberta, né? Essa letra M aí, parece um M, esse quase triângulo também seria uma linha poligonal aberta. E nós temos a fechada, que são esses desenhos aqui do meu ladinho, né, no quarto quadradinho, beleza? Então, vamos agora ver alguns polígonos. Então, nós temos aqui alguns polígonos,
temos um paralelograma, certo? Esse aqui seria o paralelograma, porque os lados são paralelos, né? E aí também pode ser classificado como losango, mas isso a gente vai se aprofundar um pouco mais lá adiante. Também nós temos aqui um octógono, né? Um octágono, que é formado por 8 lados. Nós temos um decágono, que é formado por 10 lados. E nós temos aqui um hexágono, que apesar de não ser um hexágono como a gente está acostumado a ver, né? Um hexágono bem bonitinho, que parece um octágono, mas ele também vai ser classificado como hexágono, porque tem 6 lados, a estrela tem 10 lados, o outro desenho tem 8 lados, e o primeiro é chamado de quadrilátero, porque tem 4 lados. Linha poligonal, então vamos novamente definir polígono. Polígono é uma poligonal, né, em que as extremidades coincidem. Então, considerando lá aquele nosso primeiro desenho que estava aqui do meu lado, observe comigo. Por que que ele é um polígono, né? Considerando o polígono MNOPQ, nós temos ali esse polígono. Por quê? Porque todas as linhas se encontram, certo? Todas as linhas ali, elas vão se encontrar em um ponto. Não sei se você lembra daquela desenho que estava aqui no meu lado. Certo? Então, ó, tá aqui ao meu lado. Esse desenho, ele é considerado um polígono, porque todos os pontos se encontram. Cada pedaço desse é conhecido por um pedaço de semirreta, certo? Então, eu tenho MN, NO, OP, PQ e QM. Beleza. Essas letras MN, OPQ, eles são conhecidos como vértice. Então, vamos aqui um outro conceito importante no estudo do polígono, que são os vértices. E o que são os vértices? São os pontos onde os lados se encontram. Então, toda vez que eu pensar em vértice, são os pontos onde os lados se encontram, beleza? Então, eu tenho o vértice M, tenho o vértice N, o vértice O, o P, o Q e, novamente, o M, que a gente já falou, beleza? Uma outra coisa importante é o conceito de lado. Então, quem vai ser o lado? Vai ser exatamente a distância, né? Esse pedaço de reta formado entre os vértices. Então, do vértice M ao vértice N, eu tenho um lado. De N até O, eu tenho outro lado. De O até P, eu tenho outro lado. De P até Q, eu tenho outro lado. E de Q até M, eu tenho outro lado. Então, esses lados são formados por segmentos de reta, ou seja, pedaços de uma reta. Então, MN, né, esses dois vértices, esses dois pontos, eles determinam uma reta, uma infinidade de pontos. Mas eu não preciso de todos, eu só preciso desses que estão entre M e N. Ok? Uma outra coisa importante também no conceito de polígono são os ângulos. E quem serão os ângulos, professor? Será essa região formada ali, né, entre dois pedaços de uma reta, entre dois segmentos de reta. Então, eu vou ter o ângulo MN, né? Seria o ângulo ali no vértice M. Lá no vértice N, eu também teria um outro ângulo. Tem um outro ângulo. O MNO. No P, no O também, no P e no Q. Então, para ser polígono, a gente tem que observar tudo isso. Primeiro, se as linhas se encontram, né? Esse é o primeiro conceito de polígono. Se os ângulos os lados, né? Se os lados não se interceptam em nenhum momento, beleza? Não se cruzam. E se os ângulos que são formados pelos lados, tá bom? Então, esse é o principal ideia de polígono. Agora vamos entender que os polígonos eles podem ser classificados de duas maneiras. Podem ser com polígonos convexos e polígonos não convexos. Acompanhe comigo na tela. Quando que um polígono é convexo, professor? Essa palavra, né, não é uma palavra muito comum, mas esse conceito ele não é muito difícil. O conceito de ser convexo ou de ser não convexo. Então, vamos entender logo quando que um polígono é convexo e quando que um polígono não é convexo. Cada polígono a seguir é convexo, pois todo segmento de reta cuja extremidade estão no interior desse polígono tem todos os seus pontos
no interior do polígono. Então, toda vez que eu quero saber se um polígono é ou não convexo, o que é que eu devo fazer? Eu vou ter que tentar traçar uma reta dentro dessa figura. E se todos os pontos da reta estiverem dentro da figura, perfeito, essa figura será de um polígono convexo. Observe comigo, aqui eu tenho um triângulo, botei até uma reta aqui como exemplo. Então, qual é a ideia? Toda vez que eu quero testar, eu vou pegar 2 pontos. Peguei 2 pontos, eu vejo se eu consigo fazer uma reta. E se todos esses pontos estão dentro dessa reta, ó. Então, eu estou traçando aqui 2 pontos do polígono, ó. Observe que todas as retas que eu pego, elas estão exatamente dentro do polígono. Então, esse triângulo, né, é um polígono convexo, tá bom? Então, todos os pontos que eu pego aqui, ó, ninguém vai estar fora. Ah, professor, eu posso pegar uma reta assim? Vou até trocar de cor. Posso pegar uma reta assim, ó? Pode, mas não faz sentido, porque eu quero saber se ele é convexo ou não. Então, eu tenho que pegar as extremidades da reta dentro do polígono. Aqui eu estou pegando fora, logo, vai ter valores fora do polígono. Então, isso não me interessa. Novamente, aqui, ó, eu tenho essa figura, que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um hexágono. E o que é que eu sei sobre esse hexágono? Ele é convexo, sim ou não? Sim. Por quê? Eu posso tentar aqui, ó, pegar 2 pontos que eu sempre vou encontrar, né, valores, a reta totalmente dentro dos lados. Ó. Posso pegar um ponto aqui e um aqui. Ó. A reta, toda e qualquer reta que eu traçar, vai estar dentro do polígono. Então, beleza, esse polígono é convexo. E o nosso próximo, nós temos aqui um quadrilátero. Então, novamente, tenho que escolher 2 pontos e verificar se esses 2 pontos, se a reta, toda e qualquer, essa reta vai estar dentro do polígono. Beleza? Então, procurei 2 pontos dentro do polígono, tracei reta e as retas estão dentro do polígono, logo esse polígono é convexo. Então, essa é a ideia de se determinar um polígono convexo. Eu sempre vou fazer esse teste. Vou escolher 2 pontos dentro do polígono, ou seja, na região interior do polígono, ó, dentro do polígono, não faz sentido eu escolher um ponto fora. E se esse ponto, se a reta que traçada por esse ponto estiver completamente dentro do polígono, esse polígono é um polígono convexo. Vamos agora entender o conceito de não convexo. Cada polígono a seguir é não convexo, pois existe pelo menos um segmento de reta cujas extremidades estão no interior desse polígono, sem que todos os pontos estejam no interior do polígono. Então, quando eu quero saber se um polígono é convexo ou não, no caso, não convexo, eu tenho que observar o seguinte: eu vou pegar, né, uma reta cujas extremidades, ou seja, os pontos de início e fim desse segmento de reta, estão no interior, ou seja, estão dentro da região do polígono, e verificar se todos os pontos estão dentro. Observe que eu não preciso pegar todas as retas, eu só preciso de uma. Então, observe comigo aqui no exemplo. Então, nós temos aqui o exemplo dessa estrela. Se eu pegasse as retas aqui, ó, desse ponto aqui, esses 2 pontos, esses 2 pontos, essa reta aqui, essa outra reta, esse outro segmento, esse outro segmento. Observe que todos os pontos estariam dentro do polígono, logo ele pareceria que ele era convexo, certo? Porém, esse caso aqui não é um polígono convexo, por quê? Porque para provar que ele não é convexo, eu não preciso pegar, não é todas as retas que vão fazer esse caso. É apenas uma. É apenas uma reta que vai ser necessário. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei 2 pontos, né? Esse ponto aqui e esse outro ponto. Observe que os pontos estão no interior, porém, a reta
ela não está completamente, pois ó, há esse pedaço aqui que não está no interior do polígono. Logo, eu não posso dizer que ele é convexo. Professor, preciso mais de uma? Não, só preciso de uma. A matemática ela tem disso. Se eu quero provar que algo acontece para todos, ela vai deixar de valer se acaso pelo menos um não aconteça. Então, eu poderia pegar uma outra reta aqui, ó, um ponto aqui, né? Poderia pegar um ponto aqui e um ponto aqui. Ó, novamente, ela não está completamente dentro do polígono. Logo, não é convexo. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Aqui, ó, temos novamente quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, é um exemplo de pentágono. Beleza. E o pentágono tem 5 lados. Ok. Tem 5 lados. E aí, esse caso é um convexo? Não. Por quê? De novo, eu posso pegar quantas retas eu quiser aqui dentro. Ó. Todos os pontos estão. Mas para provar que eles não são convexos, né, eu só preciso de apenas um caso. Então, essa reta aqui ó, já satisfaz. Essa reta aqui, ela já satisfaz. Por quê? Porque eu tenho 2 pontos que estão no interior do polígono. Beleza? Porém, não são todos os pontos da reta. Por exemplo, eu tenho esse pedaço aqui da reta, ó, em que não está completamente dentro, né? Então, logo, esse polígono é não convexo. Toda vez que isso ocorre, eu tenho que tomar esse cuidado. Beleza? Vamos ao próximo. Então, aqui, ó, novamente, temos um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nesse caso, nós temos um hexágono. Então, preciso verificar se ele é convexo ou não convexo. Novamente, eu posso ver várias retas aqui, ó. Mas isso não garante que ele é convexo, pois eu preciso apenas de uma reta onde as extremidades estejam no interior e a reta não esteja completamente. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos essa reta aqui, né, em que o ponto não está no interior, mas a reta, uma parte da reta, ela não está dentro do polígono. Então, esse caso, esse fato, garante que ele é não convexo. Tá bom? Um assunto bem importante para o conteúdo dos polígonos é falar sobre o perímetro. E o que é o perímetro? Toda vez que eu tenho uma figura, um polígono aqui, por exemplo, esse retângulo, e eu quero saber o perímetro, eu vou somar todos os lados. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se aqui mede A, B, C e D, então, eu vou somar todos os valores, esse vai ser o perímetro. Então, qual é o conceito de perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos a alguns exemplos. Então, calcule o perímetro dos polígonos abaixo. Então, eu tenho aqui um triângulo, certo? Tenho um triângulo e aí eu quero determinar o perímetro. O que é que eu faço? Eu vou somar todos os lados. Então, 7 mais 7 mais 10. Então, o perímetro é a soma dos lados. Então, vai ficar 7 mais 7 mais 10. Então, 7 mais 7, 14 mais 10, 24. Então, o perímetro do triângulo é 24. Uma coisa que é importante eu entender, que toda vez que eu quero encontrar o perímetro, vamos associar o perímetro a uma coisa que é bem presente na nossa casa, que é o rodapé. Então, é como se eu quisesse determinar o tamanho de rodapé. Vou colocar cerâmica e eu quero colocar um rodapé lá na minha sala. Então, para determinar o tamanho, a quantidade de rodapé que eu preciso comprar, eu calculo o perímetro. Outro exemplo de perímetro. Imagina que eu tenho um terreno e eu quero cercar esse terreno. Logo, como é que eu faço?
eu vou somar todos os lados. Nem sempre os terrenos vão ser bonitinhos assim, né? Um triângulo, um quadrado, um retângulo. Então, nós podemos ter uma figura como essa, ó. Então, temos aqui essa figura que tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui um exemplo de hexágono, né? Porque lembra que como é que eu coloco o nome no polígono? Eu vou contar o número de lados e vou colocar o prefixo hexágono, né? O sufixo. E aí, o prefixo, nesse caso, é hex, e termino com lá o sufixo gono, né? Hexágono, pentágono e assim sucessivamente. Então, para determinar o perímetro dessa região, desse polígono, eu tenho que somar os lados. Então, quem vai ser a soma dos lados? Então, o perímetro eu vou pegar e vou somar 20 mais 21 mais 15 mais 58 mais 19 mais 42. E aqui a soma é feita da forma que você achar mais confiável, né? Por exemplo, eu gosto de fazer continha. Então, vamos fazer a nossa continha. Vai ficar 20 mais 21 mais 15 mais 58 mais 19 mais 42. E aí eu vou somar tudo isso. Beleza? Vamos somar aqui todo mundo. Ó, 0 mais 1 é 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 2, 25. Coloca 5 sobre 2. Beleza? 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 1, 7. 7 mais 5, 12. Mais 6, mais 1, 13. Mais 4, 17. Então, só verificando para ver se eu não somei errado, né? 1 mais 0 é 1, mais 5, 6, mais 8, 14, 14 mais 9, 23, 23 mais 2, 25, sobre 2, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 5, 7 mais 5, dá 12, 12 mais 1, 13, e 13 mais 4, 17. Então, o perímetro desse terreno, né? O perímetro desse terreno aqui vai ser vai ser igual a 175. E aí, nós vamos trabalhar o conceito de unidade de medida, né? Então, se eu estou trabalhando com perímetro, então eu vou estar trabalhando com comprimento. E essa unidade de medida, ela vai poder ser expressa em metros, em centímetros, em milímetros. São tamanhos, né? Quando eu penso em unidade de comprimento, eu vou estar trabalhando com o metro e os seus submúltiplos, tá bom? Então, nesse caso, ó, como todas as unidades estão em metros, eu posso afirmar que o perímetro é 175 metros. Beleza? Então, pensei em perímetro, eu tenho que imaginar que eu vou somar todos os lados. É como se eu quisesse comprar, né, cercar um terreno, ou colocar rodapé numa sala. Imagina aqui, ó. Imagina que eu tenho uma sala com essa configuração e eu quero colocar rodapé, certo? Então, ó, um lado mede 3, o outro mede 5, o outro mede 3 e o outro mede 5. Então, se eu quero encontrar o perímetro, eu tenho que lembrar que é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos somar. Vai ficar como? 3 mais 5 mais 3 mais 5. E aí, eu faço essa soma. Aqui, ó, eu posso até associar, para ficar um pouco mais simples, né? Como os valores são baixos. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6.
10 mais 6, 16. Então, observa a unidade de medida. Nesse caso, nós estamos trabalhando com metros. Então, eu vou precisar usar 16 metros. Então, é sempre assim. Se eu quero determinar o perímetro, eu tenho que lembrar que é a soma de todos os lados. Então, toda vez que eu quero o perímetro, é isso. É a soma de todos os lados. Beleza? Então, aprofundamos os nossos conceitos sobre polígonos. Primeiro, relembramos o conceito de o que é um polígono, né? Que é uma poligonal fechada. Só que para ficar mais profundo o nosso conceito, nós definimos quando que uma poligonal é fechada e quando uma poligonal é aberta. Beleza? Então, ela é aberta quando? Quando não todos os lados, né, tem um lado que não se cruza, ou seja, tem algum ponto, algum dos vértices não se liga. Então, esse caso vai ser aberto. Vai ser fechado quando? Quando todos os lados, né, todos os pontos estão se cruzando lá, estão se encontrando. E eles são formados por semi-retas. Então, toda linha poligonal, onde todos os pontos se encontram, isso forma um polígono. Beleza? Também nós aprendemos o conceito dessa linha ser aberta ou ser fechada. Ou de ser simples e não simples. Ela vai ser uma linha não simples quando? Quando há cruzamentos. Beleza? E quando não há cruzamentos, essa linha poligonal, ela vai ser chamada de linha poligonal simples, beleza? Então, quando há cruzamentos não simples, quando não há cruzamentos, ela é simples. Também falamos sobre perímetros, é a soma de todos os lados. Então, toda vez que eu quero determinar o perímetro, eu quero somar todos os lados. E aí, nós podemos associar perímetro a como se eu quisesse colocar um rodapé, cercar um terreno, tá bom? Porque o perímetro eu vou somar todos os lados. Somei todos os lados, eu tenho perímetro. Falamos também sobre quando o polígono é convexo e quando ele é não convexo. Ele é convexo quando eu pego uma reta e onde as extremidades dessa reta estão dentro do polígono. Se as extremidades estão dentro do polígono e a reta por inteiro está dentro do polígono, nós temos aí um caso de polígono convexo. Se pelo menos uma reta não respeita essa regra, esse polígono é não convexo. Tá bem? Então, espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.